Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa dessa entrevista e você pode participar encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373. Ou se você preferir, for mais prático, encaminhe sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Hoje a gente está recebendo aqui o vereador Renatinho Ramos, o Renatinho se ligue, que é vice-presidente da Câmara de Ferraz de Vasconcelos. Renatinho, obrigado mais uma vez. Segunda vez que você está aqui, né? Agradeço você ter aceitado aí o convite. Eu queria que inicialmente você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Mais uma vez, Edgar, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com os ouvintes, com os internautas do DS, né, que está sempre presente na nossa cidade e acompanha o nosso trabalho através do trabalho de vocês. A gente sempre que pode tá junto da imprensa, junto dos jornalistas que estão nos ajudando a falar o que a gente tem feito. O trabalho de vereador nem sempre é tão visto, né? E com o apoio de vocês a gente consegue prestar contas melhor e mostrar para as pessoas o que a gente tem feito. Tá certo. Renatinho, estava com a minha pauta aqui, mas você trouxe uma novidade, né, que a gente está conversando antes, que foi uma reunião que você participou em São Paulo na Fundação de Desenvolvimento para a Educação, FDE, Isso. né? Que é possivelmente para trazer um laboratório de inovação para Ferraz e Vasconcelos. Queria que você contasse um pouco o que é isso, né? O que foi essa reunião? Bom, Edgar, a gente conseguiu essa reunião articulada pelo deputado Estevão Galvão, um cara que eu quero agradecer muito. Ele visitou a escola Igima com a gente em Ferraz, que é uma escola de período integral, a primeira da nossa região, Ferraz, Suzano. E lá a gente observou que a escola precisa de melhorias. Então o deputado de pronto marcou uma reunião pra gente na FDE, junto com o presidente, para a gente levar as demandas de Ferraz, as reformas das escolas estaduais, né, as melhorias estruturais que precisam ser feitas. E hoje nós levamos também uma demanda que nós verificamos no site da FDE, que é um laboratório de inovação e tecnologia que o Estado tem entregado a algumas escolas estaduais. E a gente solicitou também que viesse um desses modelos para Ferraz. É uma forma da gente incentivar os alunos da rede estadual, os alunos que às vezes não têm condições de ter acesso, né, a essas aulas de robótica, as aulas que são um pouco mais novas, né, nas grades curriculares, por falta de acesso, por falta de recurso, e o Estado agora vem trabalhando. Então, através da agenda, a gente já deu um passinho aí à frente para solicitar uma unidade dessas salas em Ferraz. Vai ser implantada numa escola, né, no Igima. Isso, a gente solicitou que fosse no Igima por conta desse novo modelo que o Estado implantou nessa unidade, né? O Igima antes era uma escola de período intermediário, né? Manhã, tarde e noite, e a partir desse ano ela passou a ser uma escola de período integral. Então, o projeto pedagógico do Igima muda. Eles param de trabalhar apenas o conteúdo programático e começam a trabalhar o projeto de vida do aluno. Então, se o aluno quer ser advogado, se ele quer ser engenheiro, se ele quer ser arquiteto, ele é preparado pela escola para seguir para o mercado de trabalho. Então, é muito legal o modelo de escola. Lá, que horas? Eles iniciam às 8, né, os alunos, e vão até às 14, se eu não me engano. E aí eles têm o almoço, são, se eu não me engano, 4 ou 5 refeições dia. E acompanhamento pedagógico um pouco diferenciado. Os coordenadores pedagógicos têm um acompanhamento pedagógico de uma coordenadora macro. A direção, a vice-direção são selecionados por meio de entrevista. Então é totalmente diferente do modelo do Estado. Espero que dê certo. E o laboratório de inovação é recurso do Estado mesmo, né? Recurso do Estado, Sabe quanto que isso? Então, a FDE diz que o investimento chega em torno de 200, 250 mil por unidade. A gente solicitou a reforma geral do Igima, né? Uma escola muito antiga, uma das maiores da nossa cidade. E tá com problemas estruturais muito grandes. Telhado, vazamento, infiltração. O terreno é muito grande. Agora com as chuvas caíram 4 árvores, né? Então precisa de uma atenção um pouquinho grande com relação ao Estado para reparos. E essa já era a demanda encaminhada por nós através do deputado. E hoje surgiu a possibilidade de levar outras demandas de escolas estaduais, né? O Marta Calisto, que é uma escola também antiga na cidade, que está com problemas gravíssimos de estrutura. O Zélia Gattai Amado solicitou pintura. Paulo Américo Paganucci, reforma. O Lândia. O Eliane Dantas, são escolas estaduais que são muito antigas, né, que são prédios construídos há mais de 10, 20 anos e que são de uma manutenção grande, e a FDE pode ser parceira da gente
com esse intermédio do deputado Estevão E Galvão. tem uma boa perspectiva que seja feito reparos nessas escolas aí. Hoje o presidente da FDE já deixou meio que acertado a prioridade do IGIMA, né? Até porque é uma das situações mais críticas que nós temos. Então acredito que logo mais a gente tenha aí a liberação dos recursos. O que a gente ficou triste em saber é que o Estado, esse ano, iniciou a nova gestão com as contas de reforma da FDE com o valor de R$10 deixado pela gestão anterior. R$10. R$10. Foi a alíquota liberada para a reforma. Então, agora isso precisa ser trabalhado através dos deputados estaduais para que aumente esse recurso, né, e libere esse recurso para as reformas das escolas. Porque a FDE é responsável por reforma, construção de escolas estaduais, também, né? tudo. Projetos culturais também está com a FDE, tudo relacionado à educação, o recurso vem de lá. Então, agora os deputados têm que fazer um remanejamento de orçamento para liberar os recursos para a FDE trabalhar. Você é um vereador bastante ligado à educação, né? E esse ano você fez algumas visitas em escolas de Ferraz. Eu queria que você contasse um pouco o que você viu nas escolas da cidade, o que está precisando, que tipo de reivindicação que você ouviu, se você já levou essas demandas para a prefeitura e qual a resposta que você recebeu. Edgar, esse ano, além de assumir a vice-presidência da casa, eu fui colocado, né, como presidente da Comissão de Educação. E eu procuro desmistificar algumas situações que eu ouvi antes de ser vereador. A comissão é figurativa, ou o presidente da comissão é só para tirar foto. E a partir do momento que eu fui colocado como presidente da Comissão de Educação, eu busquei visitar as escolas municipais para entender de perto qual era a rotina e a necessidade dos professores, dos alunos, dos pais, da equipe gestora, porque quem agora assina os projetos direcionados à educação primeiro, né, e aprova as emendas, os projetos que estão encaminhados pelo vereador, sou eu. Então eu preciso saber qual é a realidade da rede para conseguir compartilhar com esses professores e com esses alunos e com os pais a real situação, né? Infelizmente faz anos que as escolas municipais não recebem nenhum tipo de reforma. Então tem escola municipal caindo, né? Sem telhado, com o telhado danificado, com o muro danificado, com infiltração. Nós temos o plano de carreira dos professores da rede municipal que foi aprovado, que é uma coisa que eu brigo muito. Não adianta a gente aprovar a lei só para sair em jornal e tirar foto. Precisa aprovar a lei e fazer a lei ser praticada, ela precisa acontecer. Então o plano de carreira dos professores foi aprovado, foi muito comemorado, gerou-se uma expectativa com a evolução dos professores, seja ela salarial ou a evolução pessoal também através da formação, que é uma das formas que eles podem evoluir, e isso não é colocado em prática. Então, mesmo com a aprovação das leis, mesmo com a criação dessas leis, até o momento o Poder Executivo não coloca em prática essa evolução dos professores. E quando a gente meio que trata mal o professor da rede municipal, quando ele tem um direito, esse direito não é dado a ele, a gente desmotiva o profissional da educação. Então, visitando as escolas, nós participamos da parada pedagógica, a convite de alguns professores da rede, alguns profissionais, levantamos algumas demandas que eles têm e através disso a gente convocou ontem, foi lido o requerimento, a Secretaria de Educação, na pessoa da secretária Valéria, convocamos a secretária de Fazenda, a secretária Silvana, o secretário de Obras, o Antônio Carlos, o secretário de Assuntos Jurídicos, que é o Bruno, para que eles prestem contas de todas as ações direcionadas à educação. Então a gente chamou a secretária de Educação junto com esses secretários, porque não é a educação diretamente que trabalha com obra na escola e reforma. Depende do secretário de Obras, que depende do orçamento da Secretaria de Fazenda, que depende do parecer do jurídico. Então a gente convoca em conjunto para que a resposta seja dada naquele momento e não fique, olha, determinado processo está parado em alguma secretaria. Então a gente já convocou todos de uma vez, para que se tiver alguma coisa parada, num dia só, eles já respondam ali na nossa frente e a gente tem a resposta definitiva para passar para os alunos. Desde a gestão do ex-prefeito Isidro, que não se entrega uniforme escolar e material escolar entregou no ano passado fora do período. Esse ano novamente já iniciou as aulas e não conseguiu entregar material uniforme. É uma coisa que eu brigo muito. Todo prefeito, todo secretário sabe que as aulas se iniciam na primeira semana de fevereiro. Então, os prefeitos, as secretarias, elas têm que se organizar a ponto de, no primeiro dia de aula, a gente ter esse material e ter esse uniforme, porque a gente vive numa cidade
carente, onde as crianças não têm, na maioria das vezes, condições de comprar uma roupa para ir para a escola, ou tem uma roupinha legal até em casa para passar por esses momentos de frio, de calor. A questão do material escolar é a mesma coisa. A gente deixa as crianças em uma situação exposta na maioria das vezes, porque tem crianças que têm e tem crianças que não têm. Tem pais que conseguem comprar e pais que não conseguem. Então é fundamental que a prefeitura consiga se organizar e entregar esses itens sempre no início do ano. Já pecou esse ano novamente, mas a gente vai ficar em cima até essas situações Geralmente saírem. falam da dificuldade da licitação, né? Que as empresas vão recorrer, não sei se você já ouviu isso em Ferraz, e se é essa a justificativa lá em Ferraz. O que você Então, ouviu? em Ferraz, esse ano até existe uma justificativa com relação ao material escolar. Né? A Secretaria de Educação optou por comprar junto com o governo do estado. Porque sai um valor muito baixo, Muito né? menor, né? Se fosse somente a prefeitura, sairia por volta de 150, 130 reais o kit. A prefeitura paga 33 reais em conjunto com o estado, porque o estado compra 8 milhões de kits. Então, a secretária optou por comprar, porém, mesma situação. Essa questão política de transição de governo, né, do governo do estado, acabou atrasando os processos de compra do material escolar no estado, consequentemente atrasou o município. O uniforme, já iniciou-se o processo licitatório, aí teve a questão de impugnação e vai ser feito novamente. Espero que até ainda esse semestre a gente consiga entregar esses uniformes para as crianças. Uma das reivindicações que você já vem fazendo há algum tempo é em relação ao prédio antigo lá da Vila Jamil, da ETEC, né? Como que está essa situação? Está abandonado ainda o prédio? E o pessoal também reclama muito da situação da escola que é do lado lá, subindo ali na Jamil, Raduan. do Raduan. Problema de mato lá, não sei se já foi feita alguma reivindicação. Então, Edgar, ali são duas questões complicadas. Primeiro, a ETEC, ontem o prefeito encaminhou o requerimento para a Câmara, a resposta do requerimento, dizendo o dono do terreno, né? Ele se colocou como... Tem uma questão jurídica ali, Isso, existe. Parece que na época da gestão do Jorge, ele comprou o terreno e não pagou, e aí o proprietário solicitou o terreno de volta, e eu não sei qual é o rolo agora. Eu sei que ontem a prefeitura informou que o terreno pertence a um grupo, e que eles estariam tomando as providências com esse grupo. Só que assim, pra gente foi importante essa resposta, porque já tem um dono, existe um proprietário, que a prefeitura multe esse proprietário pela situação que está o terreno. Ele precisa ser entapumado, precisa ser limpo, precisa ser retirado aqueles entulhos, porque as ruínas que sobraram do prédio da ETEC estão servindo de local de drogadição, de violência, de acúmulo de lixo. Então, já que existe um dono, e esse dono já se apresentou, então que a prefeitura tome as providências cabíveis para notificar esse proprietário e que ele tome as providências de limpeza e segurança daquela área novamente, já que a prefeitura deixou o prédio chegar àquela situação. A gente fez uma denúncia no Ministério Público, estamos aguardando a tramitação dessa denúncia para saber o que o Ministério Público vai cobrar da prefeitura, porque ali é muita culpa do poder público, sim. Certo. E o Raduan, né? O Raduan é uma escola estadual. Todas as escolas recebem um recurso muito baixo, Edgar, para manutenção. É via a associação de pais, né? A APM é uma possibilidade, mas existe um recurso que é Que é o... por escola, né? Eu não vou lembrar agora, acho que é PDDE, Uhum. que vem do Estado e vem uma verba de embelezamento. Com essa transição, a gente não sabe se esse recurso já chegou para todas as escolas, porém é um recurso muito baixo. Raduan é uma escola grande, tem uma extensão gigantesca, inclusive é um projeto que a gente apresentou no Ministério da Educação para liberar parte do terreno do Raduan para construir uma creche, que é muito grande. O mato cresce demais. Cada vez que aquela escola precisa cortar o mato, eles gastam 3 mil reais. Só pra você ter ideia, o recurso que o Estado manda é de 7.800. De 2 em 2 meses tem que cortar o mato do Raduan. É 7.800 por ano para fazer manutenção. Então é um recurso muito baixo pro tamanho da escola. Então o que a gente precisava é uma parceria entre Ministério da Educação, Governo do Estado, Prefeitura de Ferraz, para otimizar aquele terreno. Que seja construir uma creche, construir uma escola, dividir
né? Porque o Radu atende uma demanda significativa do Estado também, os alunos da Vila Jamil, que fazem ensino médio, Fundamental 2, que não são atendidos pela rede municipal, utilizam aquela escola, e o que a gente precisa é otimizar esse espaço para dar função para esse mato sair e talvez abrigar alguma situação mais importante para o bairro. Posto de saúde, que é péssimo, a creche que não existe, a demanda é muito alta. Então essas são as vias que a gente vê aí de melhora. Uhum. Por falar em saúde, tem uma convocação também da Secretaria de Saúde lá na Câmara? Nós tivemos já audiência teve, pública já teve da saúde. Também estou presidente da Comissão de Saúde. Uhum. O que a gente observou, Edgar... Você também visitou algumas unidades de Visitei saúde, né? todas. As 13 unidades de saúde, mais 2 aparelhos, que é o Mais Mulher e o Centro de Especialidades. A saúde é uma situação... Eu acompanho a educação, né, mais de perto, até por ser professor, Uhum. mas a saúde é uma situação caótica, né? Hoje a gente consegue atender a cesta básica de medicamentos no município, coisa que não atendia antes. Porém, a situação das unidades de saúde é lastimável, assim. Os funcionários, a gente recebe muita reclamação de maus tratos, né, na hora do atendimento. Pessoa grossa, tal, mas aí você vai visitar a unidade, o funcionário não tem nem onde sentar. A cadeira dele tá forrada com papelão. Então, como é que a pessoa vai trabalhar feliz, vai atender bem? Não justifica a falta de educação. Mas, como é que você vai trabalhar bem se o seu ambiente de trabalho não é bom? Como é que você vai trabalhar a saúde do munícipe se você não consegue trabalhar a sua saúde, às vezes emocional, no lugar que você trabalha? A gente visitou farmácias com umidade. A gente visitou salas de inalação, ou seja, para pessoas que têm problemas respiratórios com problema de mofo. Então, como é que é muita incoerência num setor que deveria estar preparado para receber pessoas que têm problemas de saúde? Outra situação que a gente observou são as filas, né? As unidades de saúde, elas abrem para agendamento uma vez por mês. Então, quando acontece essa abertura, as filas são quilométricas e se iniciam normalmente 3, 4, 5 horas da manhã. A gente sugeriu na audiência que o secretário abrisse, de fato, todos os dias para marcar consulta, porque a gente precisa saber qual é a nossa real demanda. Com um dia de marcação de consulta... O que a prefeitura alega? Porque organização. Eles falam que é melhor para organizar. Porém, com um dia de consulta, nós nunca vamos saber qual é a nossa real demanda. Um dia para marcar. Eu até sugeri para ele que abrisse 2 ou 3 meses de experiência marcando todo dia. Eu tenho certeza que a gente vai triplicar o número de pessoas que vão procurar a unidade e só assim a gente vai saber qual é a real demanda do município. Seja ela na saúde, seja ela na educação. Na educação aconteceu isso. Era um dia só para fazer cadastro de vaga. Quando determinou-se que fosse a lista aberta, hoje a gente está com uma demanda de 3.800 crianças aproximadamente na fila de creche. Então precisa acontecer isso na saúde. A gente precisa saber qual é a real demanda do município em relação a marcar consulta, em relação ao atendimento médico. A gente precisa saber se esses médicos dariam conta, se todos esses dias fossem abertos para consulta. E essas situações a gente sugeriu para o secretário na audiência pública. Uma audiência que a gente procura mudar também a partir do próximo quadrimestre. O modelo da audiência ela é muito cansativa. Então a participação popular ela quase não acontece, porque as pessoas perdem a paciência de ouvir tantos dados e acabam indo embora antes. Técnico, né? Exato. A prestação de contas, né? E eu me comprometi a me reunir com a Secretaria de Saúde para a gente pensar um modelo novo de prestação de contas quadrimestral. Certo. Outro problema grande que a gente sempre recebe aqui é em relação ao Hospital Regional de Ferraz. Falta de médico lá, né? Eu sei que você fez também um trabalho lá de reivindicação para o Estado, né? Eu queria que você falasse um pouco do Hospital Regional, o que a população pode esperar aí de melhorias? Edgar, a gente foi uma das primeiras demandas que nós recebemos enquanto vereador, mas já sabendo que nós não teríamos tanta força para atuar perante ao Estado. Resolver, né, o problema, né? Você vai ficar pedindo. O regional, ele tem, primeiro, o problema estrutural, já é um hospital, por mais que seja um prédio bonito, né, de fora, existem muitas demandas a serem resolvidas dentro. A gente está sem o setor psiquiátrico funcionar há mais de 7 anos, a pediatria há mais de 7 anos,
E a gente ouve muita promessa de prefeito, de deputado, de vereador, e são pessoas que não têm o poder de resolver essa situação, né? O governo do estado, ele precisa entender o que está acontecendo lá. No ano passado, o Danilo Otto assumiu um setor da Secretaria de Saúde do estado. E a gente entrou em contato com ele para perguntar e falou: olha, Renatinho, a gente iniciou os estudos da pediatria. Se você quiser divulgar, eu falei: Danilo, eu não vou divulgar. Até porque, se eu divulgar, vão me cobrar. Vão querer saber depois do funcionamento da pediatria. Falei: então finalizem os estudos. E é importante que o Estado se posicione. Porque não é nenhum de nós que vai fazer isso funcionar. Quem vai fazer funcionar é o Estado. Então a gente precisa parar de enganar a população. Ah, eu vou resolver. Não vai resolver. Quem vai resolver é única e exclusivamente o governo do Estado de São Paulo. Com a mudança de gestão, Danilo Otto saiu. E o que foi informado para nós é que a gestão Dória está reavaliando tudo que foi feito pela gestão Alckmin e Márcio França. Então não adianta a gente falar que vai resolver. A gente precisa aguardar os relatórios, o posicionamento do novo governador, o posicionamento do novo secretário de saúde, que já sabe qual é a demanda, né? Não é de hoje a cobrança. O hospital regional precisa de atenção do Estado. Os governadores, eu falo, a gente na época da campanha tentou fazer agenda com alguns candidatos, porque a gente precisa parar de levar governador para Ferraz para tomar café. Os governadores têm que passar pela cidade e saber quais são os problemas que a gente tem. Não é ficar fazendo festa, soltando fogos. O governador ele foi eleito para sanar os problemas do estado de São Paulo. E Ferraz é uma das cidades mais pobres do estado de São Paulo e precisa de atenção total do governo do estado. Então, é uma coisa que me incomoda muito. Os prefeitos da região recebem os governadores com festa. E a gente não tem festa e nem motivo para comemorar. A gente precisa que eles venham para cá para entender quais são as demandas da nossa região, quais são as demandas de Ferraz e passem para nós a forma de resolver ou a resolução definitiva. Não adianta a gente ficar fazendo showzinho para político. A classe já é mal vista. A classe política é mal vista. E quando a gente faz muita firula para receber, a gente acaba deixando as pessoas com mais raiva ainda. Então é vir e mostrar o que tem que fazer e ver se vai fazer. A sua expectativa em relação ao Dória, você acha que pode mudar um pouco esse panorama? E o que você está esperançoso em relação a ele ou não? Olha, Edgar, eu tô esperançoso. Eu espero, de verdade, que o resultado político do Alto Tietê não interfira na atuação dele como governador. A gente vê que as ações que ele tem tomado são ações práticas, né? Hoje mesmo na FTE a gente conversou com o presidente sobre a questão da expansão do ensino técnico, a expansão do ensino integral de forma com parceria com as universidades. A escola não tem capacidade de estar com o aluno o período integral, mas as universidades podem receber esse aluno e fazer um trabalho de contraturno. Então a gente vai estar fazendo o período integral, só que desvinculado do prédio escola. Então eu vejo que são situações que ele chegou, entendeu e colocou à prática, né? Parceria da Secretaria de Educação do Estado com o Centro Paula Souza, que era uma coisa que eu já havia há muito tempo falado. São dois setores tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo. Então ele chegou e já colocou essa parceria para acontecer entre as escolas estaduais, Secretaria de Educação e Centro Paula Souza. Então espero que ele entenda a região do Alto Tietê como uma região que precisa de atenção do governo. A expectativa é alta, e se ele não corresponder, que venha outra eleição e a gente troca o governador. Certo. Eu sei que você tem recebido também muita reclamação em relação a problema de iluminação na cidade, né? Que é um problema que também é ligado à segurança, tudo, né? É verdade? Você tem recebido, e o que você tem feito em relação à reivindicação na prefeitura? Diga, a iluminação pública é uma briga nossa grande. Eu vou dar um exemplo, claro, até o Bruno que trabalha comigo está aqui. Para iluminar uma quadrinha com 9, 8 pontos de luz, a gente demorou 8 meses. Recebendo a reivindicação dos moradores, do bairro, da associação, dos times. E aí foi quando a gente começou a analisar bem os processos, né? A Prefeitura de Ferraz arrecadou, em média, 6 milhões de reais com a taxa de iluminação. Foi corrigida, aumentada,
Na justificativa que o prefeito apresentou para a Câmara foi que aumenta-se a taxa, corrige o valor e eu aumento o serviço. Em 6 meses de contrato emergencial, as lâmpadas que a prefeitura comprou, porque foi feito o quê? Foi vendida uma situação de, olha, nós estamos economizando, o contrato é um valor bem reduzido, tudo mais, mas daí a prefeitura só contratou a empresa para prestar o serviço e o material foi comprado de forma separada. Então, analisando compra de material e serviço, o valor deu o mesmo. Porém, o material é de péssima qualidade. Então, nesses 6 meses, a empresa trocou lâmpada num dia e apagou no outro. Foi um serviço praticamente inútil. E a lâmpada que foi comprada pela prefeitura não tinha certificação técnica. Então, a gente teve a prestação de serviço, mas uma péssima prestação de serviço. A gente sugeriu até a abertura de uma SEI para analisar essas situações. E a questão de Ferraz é que as pessoas demonizam. Nossa, vai abrir uma SEI porque é oposição do prefeito, quer caçar o prefeito. Não é. A nossa função é de fiscalizar. E a abertura de uma SEI, em algumas situações, é para ter acesso a mais informação de forma mais rápida. E a gente não conseguiu abrir essa SEI, porque precisa de um número, né, de vereadores para abrir. Porém, mais informações têm chegado, então acredito que logo mais nós teremos novidade em relação a esse contrato da iluminação. O prefeito abriu agora um processo licitatório, inclusive até contempla a iluminação de LED. Não na sua totalidade, né, em todos os pontos da cidade, mas contempla boa parte da praça de iluminação. Está aguardando. Essa licitação estava prevista para a semana passada, para essa semana, se eu não me engano. Eu só espero que a empresa que venha seja acompanhada pela prefeitura. Não adianta você terceirizar um serviço e a secretaria responsável não acompanhar esse serviço. Na Secretaria de Serviços Urbanos precisa tem equipe noturna no contrato de iluminação, então precisa ter um responsável da prefeitura para acompanhar essa equipe noturna. Senão a gente não sabe o que eles estão fazendo. Eu acompanhei com o Bruno 2 ou 3 dias do período noturno e a gente ficou até 11 horas da noite com a empresa lá, chovendo. O cara falou, tá chovendo. Eu falei, a gente compra uma capa de chuva, pode continuar o serviço. E a gente ficou até 11 horas da noite lá. Porque quando ela é fiscalizada e acompanhada, o tipo de serviço é diferente. Isso é normal. Quando você tá trabalhando e o seu chefe tá do seu lado, você vai produzir um pouco mais. A pessoa que te contratou tá perto de você, você vai querer mostrar o serviço para ela. E não é nem questão de mostrar o serviço. Se a empresa está sendo paga, ela tem que fazer o serviço e pronto, acabou. É a minha visão. Então a gente tem cobrado muito do prefeito para que situações como iluminação pública e segurança, por exemplo, que estão ali muito atreladas, sejam levadas de forma mais séria pela gestão. Certo. A gente está caminhando para o final da entrevista. Eu vi que você está colocando nas suas redes sociais a justificativa, no caso, quando você falta, né? Você faltou um dia desse e colocou lá, eu faltei porque tive um problema de saúde e tal. Você acha que isso deveria ser feito por todos os outros parlamentares? Eu queria saber se você vai continuar com esse procedimento aí de faltou, justifica na... Claro. Diga, a minha meta era nunca ter faltado, né? Nessa gestão inteira, nunca faltei. Fui o único vereador presente em todas as audiências públicas. Procuro estar presente em todas as ações de governo. Estou na Câmara todos os dias. Eu não faltei um dia na Câmara, com exceção desse dia que acabou que eu tive um problema de estômago. Eu tava achando que era nada e acabei descobrindo que eu tava com 2 úlceras. Então, nesse dia exclusivo eu tive que faltar. E eu acho que é justo a população saber da minha ausência, né? Eu falo, o vereador, ele não pode ser presente somente em período eleitoral. Porque a gente vê muito político na rua no ano da eleição. Depois todo mundo some. Na Câmara é a mesma coisa. Eu sinto falta até da participação da população. Vejo muita gente na rede social reclamando, o vereador não faz nada, prefeito não faz nada, secretário não faz nada. Porém, a população participa muito pouco também. É importante que a imprensa ajude, né, a gente a disseminar essa situação. Porém, a participação ali, estando presente na Câmara, é fundamental. Então, quando eu tive esse problema de saúde, eu coloquei para as pessoas que estavam próximas a mim e falei, eu vou informar o motivo de eu não estar na Câmara. Porque pode ser que alguém naquele dia foi lá para assistir a sessão. E a reação foi boa, né? Foi. É importante. Porque na hora de querer mostrar uma coisa positiva, todo mundo mostra. Uma falta não é positivo.
mas ela pode se tornar positiva a partir do momento que eu trato ela com transparência e informo o real motivo que eu não tô. Porque quando eu não falo por que eu não tô, as pessoas podem imaginar uma série de coisas. Então eu prefiro dar o meu motivo, explicar a realidade, mostrar a realidade e ter esse contato meio que direto com o meu eleitor, assim como eu sempre tive antes até mesmo de ser eleito vereador. Como que está o seu projeto lá do caixa eletrônico adaptado nas agências? Ele foi aprovado, é isso? Foi aprovado em primeira discussão, vai para as comissões, Uhum. né? E aí as comissões devolvem pra gente. Mas acho que nas próximas semanas a gente já consegue um retorno. Deve receber, vai para a sanção lá do... Isso, daí vai a segunda votação, né? E encaminhado para o prefeito para sanção. Uma coisa legal, Edgar, que essa semana a gente já começou, graças a Deus. A prefeitura aumentou a passagem, né? Por meio de decreto. Foi de 4,10 para 4,40. 4,40, seguiu a região. A região, né? Me posicionei contrário a essa situação, uma vez que as vias da cidade são péssimas, é muito buraco, os pontos de ônibus não são adequados. A gente não tem nenhum benefício. Eu falo, quando a gente compara a passagem de Ferraz com Poá ou Ferraz com Suzano, né? A gente precisa colocar que essas duas cidades ainda existe um benefício, assim, né? Que é o passe livre estudantil. Então, ontem eu fui falar com o prefeito, questionei a questão da passagem, ele colocou as justificativas dele, o Conselho do Transporte aprovou esse reajuste. Enfim, a gente colocou, se posicionou contrário, porém já falei, prefeito, já que aumentou a passagem por meio de decreto, vamos trabalhar a implantação efetiva do passe livre. A gente está com evasão escolar do período noturno, porque os alunos que não têm condições de pagar a passagem não estão indo para a escola. Falta de iluminação, falta de segurança, então a gente está deixando pessoas longe das escolas por conta da falta de recurso, segurança e iluminação pública. ETEC, a gente teve alunos que desistiram de fazer ETEC porque não tem dinheiro para pagar a passagem. E aí ontem, ele autorizou a secretária Silvana, que é a secretária de Fazenda, a iniciar o processo de estudo para a liberação do passe livre no próximo semestre. Então eu fiquei muito feliz. Passe livre... Então... O passe livre é uma briga nossa e um compromisso que a gente teve com a galera jovem, né, que acompanha a gente desde a época do Grêmio. E eu espero que saia, espero que esse compromisso do prefeito seja real. Tanto que essa semana eu pedi para ele e coloquei esse prazo para ele para que a gente assine uma carta de compromisso com os estudantes, com a população, de que isso vai acontecer e que a população pode criar essa expectativa de que no próximo semestre a prefeitura inicie o processo do passe livre. Quantos estudantes, mais ou menos? Olha, Edgar, a gente está calculando uma média... Suzano atendia até o ano passado 2.000 e pouquinho, 3.000. A gente calculando pela média, tá aí chutando de 1.000 a 2.000 alunos contemplados. A secretária já colocou. A gente não consegue atender a expectativa ainda esse ano por conta de questão orçamentária, porém a gente consegue iniciar. Mas se a gente iniciar com 1.000 alunos, é espetacular. A gente tem um critério pro dá um passo. mais... Sim, a questão de morar 2 quilômetros da unidade, de ensino, a questão do salário per capita por família. Enfim, a lei vai ser estudada, vai ser encaminhada para a Câmara, e eu não tenho dúvidas que vai ser aprovada e vai ser um grande passo a ser dado, tanto pelo governo, que até o momento não apresentou uma agenda positiva, quanto para nós que tem brigado de quando estávamos na escola para que isso acontecesse. Mudando um pouco de assunto, para a gente encerrar aqui, você tem alguma informação sobre a possibilidade do polo industrial lá, que ia gerar 7.000 empregos? Tem alguma novidade disso? Edgar, a gente convocou o secretário, ainda não foi lido o requerimento, mas nós convocamos o secretário de Indústria e Comércio para explicar o que ele tem feito, né? A gente recebe reclamação de muitas secretarias, com razão, só que algumas a gente consegue justificar, olha, tá parado em tal setor, ou tá faltando determinada situação para acontecer. Na Secretaria de Indústria, a gente não consegue ver geração de emprego, a gente não consegue ver esse diálogo com a indústria, né? A gente não consegue uma aproximação entre secretaria e associação comercial, por exemplo. A gente tem o polo industrial, que ainda tem situação de empresas irregulares, que não conseguiram a sua... Não é certidão. O ABITS, atualização. Não é a BITS.
o documento que dá o terreno para elas, Aham. né? Depois de um tempo, eu não lembro o nome agora. E aí isso desmotiva o empresário, o industriário a continuar na cidade. Então a gente vai convocar o secretário para que ele explique. O que ele está fazendo na secretaria? Que ele não consegue resolver o polo industrial. Ele não consegue organizar 15 de novembro com relação aos ambulantes, que precisam trabalhar e que precisam de organização também. E que a secretaria podia dar uma capacitação para eles, podia delimitar alguns lugares. A gente não consegue enxergar o diálogo com o comerciante do centro, por exemplo. Então, o que tem sido feito? Não se gera emprego, não se organiza a indústria, não se regulamenta, não faz nada. Então, precisa mostrar para o que veio. O secretário ganha bem, tem uma equipe para trabalhar e a população espera um retorno disso. A gente tem lá leis, por exemplo, do jovem e do menor aprendiz. Quem fiscaliza isso? Ninguém. Então não adianta ter secretário só para, eu falo sempre, para sair em matéria de jornal. A gente uma vez solicitou prestação de contas de todos os secretários e a Secretaria de Indústria, por exemplo, só mandou matéria de jornal. Porém, a prática do trabalho a gente não conseguiu ver. Então é complicado. Renatinho, encerramos aqui a nossa entrevista. Queria te agradecer mais uma vez. Imagina, eu que ter aceitado agradeço. o convite. O jornal continua com as portas abertas. Espero que volte aqui. Voltaremos sempre Muito que obrigado. convidados. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Tá bom? Edgar. Tá joia. Valeu. Eu queria agradecer também o internauta, a Sandra Gonçalves, que mandou aqui uma boa tarde para você e para mim aqui, e os outros internautas que nos acompanharam aqui até esse momento da entrevista. Apresentação de Edgar Leite. E até a próxima entrevista.